Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da maratona de treinamentos em segurança e saúde do trabalho dos nossos perfis Igor Pietro SST. Se você ainda não segue, vai lá, procura as nossas contas nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, segue o nosso perfil, acompanha o nosso material, ativa lá as notificações para receber os materiais assim que forem publicados. Tá? São materiais de valor que vão te ajudar a se colocar no mercado de trabalho, ou você, estudante, a conhecer um pouco melhor da nossa área e chegar no mercado de trabalho já preparado para assumir uma vaga em alguma empresa ou trabalhar com assessorias, né, oferecendo produtos diferentes do que o mercado já vem recebendo de outros profissionais. Então acompanhe o nosso trabalho e vamos dar continuidade à maratona de segurança e saúde do trabalho. Nós fizemos a nossa primeira aula, trazendo alguns conceitos de segurança e saúde do trabalho, tá? Conceitos de educação em segurança e saúde do trabalho, um histórico mundial, um histórico nacional, e falamos algumas características da educação dos trabalhadores. Se você perdeu essa primeira aula, volta lá no nosso canal do YouTube, procura essa aula, assiste, porque vale muito a pena, agrega bastante valor e dá uma continuidade lógica para as nossas aulas. Então vai lá, dá uma olhada no material. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Se você quer deixar algum comentário lá, olha, comenta mais um pouquinho sobre isso, sobre aquilo, eu não entendi determinado assunto, por favor, coloque lá o seu comentário que a gente vai responder e pode até fazer um vídeo, uma live, uma aula explicando melhor a sua dúvida, tá bom? Então, deixa lá o seu feedback, se gostou, o que pode melhorar, algum assunto novo para ser discutido. Tá? Deixa o seu comentário, que isso ajuda bastante o nosso trabalho. O nosso intuito é sempre entregar um conteúdo de valor para todos os profissionais da área de segurança e saúde do trabalho. Tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre os conceitos sobre educação em segurança e saúde do trabalho. Tá? Falar bastante sobre a legislação que traz os treinamentos obrigatórios na nossa área. Tá? Porque é a partir dela que tudo se desenvolve. Tá? E vamos falar um pouco sobre possibilidades de campanhas de segurança que são ferramentas bem úteis na educação de segurança e saúde no trabalho, tá bom? Só relembrando aí a primeira aula, qual a importância de se investir em educação em saúde e segurança do trabalho, tá? Por que a gente faz esse trabalho, por que é tão importante investir em treinamentos, em cursos para orientar os trabalhadores em segurança e saúde do trabalho? Ah, é só para evitar acidentes? Será? Será que é só para cumprir legislação? Será? Né? Lembrem que eu falei na aula passada que as novas normas, seja lá aquelas que foram promulgadas recentemente ou as que foram atualizadas recentemente, elas têm um foco muito maior em gestão. Né? Há 20, 25 anos atrás, muito se falava em técnico de segurança chão de fábrica, que acompanhava lá todos os processos, todas as atividades. Hoje existe ainda esse acompanhamento, ainda é fundamental, porém de atividades que fogem da rotina, de atividades que têm algum risco agregado um pouco maior. Tá? Hoje a segurança do trabalho está muito mais ligada à gestão. Tá? Hoje o técnico de segurança do trabalho, o SESNIT na verdade, ele é muito mais visto como um setor de apoio para a administração, assessorando a administração da empresa com os assuntos relacionados à segurança e saúde do trabalho. Então, a gente precisa fazer gestão nas empresas, seja gestão de processos, seja gestão de pessoas. Né? E aí a gente falou lá sobre a gestão de pessoas. Né? A gestão de processos a gente vai trabalhar numa outra maratona, porque é um assunto extremamente importante também. Tá? A gente vai tratar isso com muito mais profundidade. Mas gestão de pessoas, como é que se faz? A gente falou lá na aula passada, hein? Ela se faz com coordenação, supervisão, motivação da equipe e treinamentos. Tá? A educação ela entra na gestão de pessoas e segurança do trabalho é gestão, inclusive gestão de pessoas. Tá? Então a educação é um pilar fundamental para o fortalecimento da cultura de segurança nas empresas. Tá? Sem educação dos trabalhadores, dificilmente você vai ter os conceitos, os princípios de segurança sendo seguidos pelos trabalhadores. Tá? E aí eu pergunto para vocês, responde lá para mim, deixa lá nos comentários. A gente treina os trabalhadores somente porque é importante? Ah, não, vou treinar porque eu quero fortalecer a cultura de segurança, porque eu acho bonito, porque eu quero, porque eu gosto da aula. É só por isso mesmo? Ó, negativo.
A gente treina os trabalhadores de segurança do trabalho também porque é obrigatório por lei, tá? As normas regulamentadoras, elas trazem diversos treinamentos que são obrigatórios, a empresa não pode deixar de cumprir, tá bom? Eu vou trazer algumas normas, alguns itens das normas para vocês, para mostrar a quantidade de treinamentos obrigatórios que existe na nossa legislação que a gente deve cumprir, tá bom? Por exemplo, a NR1, que vai falar sobre disposições gerais, ela tem um capítulo inteiro falando sobre os treinamentos obrigatórios, tá? Ela vai falar do treinamento inicial, do treinamento periódico, do treinamento eventual, e aí traz 3 conceitos extremamente importantes a gente conhecer quando falamos em educação dos trabalhadores em segurança e saúde do trabalho. Quando a NR1 fala em treinamento inicial, ela está falando do treinamento admissional. Né? Todo trabalhador, quando entra numa empresa, ele tem que receber um treinamento falando das normas da empresa, dos riscos aos quais ele vai estar exposto, tá? Quais são os EPIs que ele deve usar, como se usa esses EPIs. Todas essas informações elas estão lá no treinamento admissional, que a NR1 traz como treinamento inicial. Bom, ela fala também de treinamento periódico, ou seja, os treinamentos eles não podem ficar simplesmente restritos à entrada do trabalhador na empresa. Tá? A gente tem que refazer esses treinamentos com uma periodicidade, e aí a gente traz um conceito bastante importante que a gente bateu bastante na primeira aula, hein? Educação continuada em segurança e saúde do trabalho. Deve haver continuidade nos treinamentos, mesmo que o treinamento seja do mesmo assunto. Então você parte ali do básico para o trabalhador entender os conceitos e vai elevando o nível do treinamento para que o conhecimento do trabalhador também evolua com relação à segurança e saúde do trabalho. Então os treinamentos periódicos são fundamentais, e aí eu relevo de novo a importância de ter um programa de educação continuada na empresa. Tá? É extremamente importante para você planejar os treinamentos de uma forma organizada e cumprindo os objetivos que foram estabelecidos por vocês do SESMIT, pela empresa. Tá bom? Então, realizar os treinamentos periódicos são obrigatórios e ter um programa de educação continuada facilita demais esse trabalho, tá bom? A NR1 traz também a questão dos treinamentos eventuais, né? Que são aqueles treinamentos pontuais, normalmente devido a algum problema pontual que você identificou na sua empresa, tá? Esses treinamentos também são importantes, às vezes podem estar ou não no programa de educação continuada, mas eles devem acontecer para resolver problemas pontuais das empresas, tá bom? Outra norma regulamentadora que fala sobre educação e segurança e saúde do trabalho é a NR4, que fala sobre o SESMIT, né? Lá no item 4.12, ele tem 3 alíneas, a linha E, F e G, que vai falar que é competência do SESMIT, as capacitações, treinamentos e orientações. Tá? Igor, então quer dizer que a NR4 diz que o SESMIT tem que ministrar todos os treinamentos? Opa, calma, não é isso. O SESMIT ele tem que organizar, promover, oferecer para os trabalhadores os treinamentos de segurança e saúde do trabalho, não necessariamente executá-los. Né? Existem diversos treinamentos de segurança do trabalho que são ministrados por químicos, por engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, tá? Mas é papel do SESMIT, é dever do SESMIT organizar esses treinamentos, tá bom? Não necessariamente o profissional de segurança do trabalho vai saber de todos os assuntos, seja relacionados a produtos químicos, eletricidade, enfim, proteção mecânica de máquinas, mas necessariamente a gente tem que oferecer e aí convidar os profissionais especialistas para ministrar os treinamentos, tá bom? Então a NR5 também traz um curso bastante famoso, que eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é o curso da CIPA. Por que eu trouxe esse curso aqui em destaque também, né, na legislação? Porque a NR5 ela traz uma outra característica que é a carga horária mínima do treinamento e o conteúdo mínimo programático desse treinamento. Né? Então se você vê algumas normas, elas trazem isso, trazem que você tem que ministrar no mínimo 20 horas de curso da CIPA e o conteúdo mínimo ela também traz lá escrito. Tá? Você pode fazer até mais do que isso. Né? Eu quero fazer um curso da CIPA de 30 horas, 40 horas. Se você conseguir organizar com a empresa, ótimo, excelente, maravilhoso. O que não pode é ser menos de 20. Tá? E não pode ter menos do que aquilo que a própria NR5 coloca. Então, eu não sei o que eu vou colocar no meu treinamento lá na empresa. Olha a norma diz o que tem que ter.
Tá? Não são todas as normas que trazem conteúdo mínimo obrigatório, mas algumas delas, como a NR5, traz. Tá bom? A NR6, que trata sobre equipamentos de proteção individual, que é o EPI, ela também traz a obrigatoriedade lá no item 6.6.1, a linha D, traz a obrigatoriedade do treinamento sobre os EPIs. Todas as vezes que você entrega um EPI para o trabalhador, você deve orientá-lo. Tá? Periodicamente devem haver treinamentos sobre EPIs. Poxa, todas as vezes que eu entregar um protetor auricular para o trabalhador, eu vou ter que treinar ele para o uso. Se ele troca 2 vezes por semana, se ele troca 1 vez por semana. Sim, você vai dar orientação. Tá? E é extremamente importante. Tá? E aí é importante também colocar o elemento da criatividade. Tá? Você pode pedir para ele dar as informações para vocês. Fulano, você sabe utilizar o protetor auricular? Sei, sim, claro que eu sei. Então como é que é? Mostra para mim. E aí ele vai fazer o passo a passo, levanta a orelha, abre a boca, coloca o protetor. Tá bom? Isso é extremamente importante. Não ache que o trabalhador sabe. Tá? Evite achismos. Né? Tem um caso aí na área de segurança do trabalho bastante famoso, né, que diz que um terceirizado, né, um prestador de serviço, foi numa empresa de produtos químicos, né, uma fábrica de tintas, vê um trabalho para dar um orçamento. E aí a pessoa que estava acompanhando esse fornecedor, esse prestador de serviço, perguntou se ele sabia usar o protetor auricular, porque ia lá numa área que precisava, uso era obrigatório do protetor auricular. E aí ele disse, não, sei, pode ficar tranquilo, né? Como não vou saber usar um protetor auricular? E aí eles andando pela planta da fábrica, né, entraram por um setor que tinha um cheiro muito forte de produto químico. Né? E aí quando esse técnico de segurança olhou para trás para ver se o prestador de serviço estava acompanhando, viu que o prestador de serviço tinha colocado o protetor auricular no nariz, pensando que aquilo ali era um protetor por causa do cheiro dos produtos químicos. Né? Então assim, tenha a certeza absoluta, né, e vale sempre tá repetindo os treinamentos sempre de forma diferente, tá? De forma criativa, mas está sempre passando as informações relativas aos treinamentos de segurança e saúde do trabalho, tá bom? Outro curso muito famoso que é previsto por lei, né, por norma regulamentadora, quase não sai, tá? Mas é o curso de NR10, lá da nossa querida NR10, né, que é Serviços em Eletricidade, Segurança e Serviços em Eletricidade. Tá? É um curso bastante conhecido porque é um curso muito comercial. Tá? Muitas empresas, instituições de ensino, assessorias, elas oferecem o curso de NR10, inclusive já vi até comercial na TV sobre o curso de NR10, tá? Porque é um curso que toda empresa onde tenha trabalhador exposto à instalação elétrica, né, que intervém na instalação elétrica, esse trabalhador tem que passar. Tá? Então, como tem muita gente, tem uma demanda muito grande, as empresas e instituições de ensino, principalmente, elas investiram nos cursos de NR10. Da mesma forma, tem a periodicidade, tem o conteúdo mínimo obrigatório, tem tudo lá bem explicadinho na NR10, tá bom? Então, se você for organizar o treinamento de NR10 lá na sua empresa, dá uma olhadinha na NR10 para ver o que tem que ter, tá bom? E quem pode ministrar, inclusive, tá? Tem toda a especificação. Um treinamento que pouca gente conhece é o da NR11, que é armazenamento de materiais, tá? E aí lá no item 11.1.5 vai falar do treinamento para os operadores de equipamentos de transporte com força motriz própria, traduzindo, empilhadeira, por exemplo. Né? Então todo operador de empilhadeira tem que passar por um curso próprio de operador de empilhadeira, tem que ser identificado lá que ele está habilitado a manusear, a operar a empilhadeira, né? Seja no crachá, no capacete, no uniforme. O crachá é obrigatório, inclusive, inclusive com a validade do curso. Então é mais um treinamento obrigatório. Mas é você que vai ministrar? Não, existem empresas especializadas para ministrar esse tipo de treinamento, tá bom? NR12, máquinas e equipamentos. Vocês sabiam que todo operador de máquina ou profissional de manutenção que execute manutenção em máquinas e equipamentos precisam passar por um treinamento de NR12? Tá lá, NR12.1.10 e seus anexos. Tá? Então muita gente precisa receber treinamento de NR12 e esse o mercado não oferece com frequência. Então se você pensa em trabalhar com assessoria, está se formando agora, quer entrar no mercado de trabalho, está aí um belo produto para oferecer para as empresas, treinamento de NR12.
vai exigir alguns conhecimentos em mecânica. Você não necessariamente precisa ministrar, você pode pedir para um engenheiro mecânico, um técnico em mecânica, em eletrotécnica, de repente, ministrar esses treinamentos. Tá? Mas é um treinamento que tem um público muito grande para ser ministrado, tá? E é pouco explorado. Seguindo aí na sequência das normas regulamentadoras, a gente vai ter a NR13, né? Que aí são vasos de pressão, caldeiras e tubulações. Você também tem um treinamento obrigatório, né? São os profissionais que vão operar vasos de pressão e caldeiras, eles têm que ter um curso de operador de caldeira e unidades de processo, que é como a norma chama os vasos de pressão. E aí eu chamo a atenção para esse curso, que é bem interessante, que ele exige também um estágio obrigatório, acompanhado de um profissional, obviamente já tem o curso, já tem experiência, mas é interessante que essa norma ela traz a obrigatoriedade desse estágio prático, né, para você poder ter a formação como operador de vaso de pressão ou de caldeira. Tá? Também tem conteúdo mínimo obrigatório e tudo mais. Vocês já devem ter ouvido falar também da NR15, né, que é a que fala sobre insalubridade, atividades insalubres, na verdade, né? E aí pouca gente sabe que na NR15 também existem treinamentos obrigatórios, tá? Lá no anexo de mergulho, de asbesto, manganês e benzeno, vai falar de treinamento obrigatório também, tá bom? Uma outra norma bastante famosa aí é a NR17, que trata sobre ergonomia e traz também treinamentos obrigatórios, seja para o transporte manual de carga, seja para os operadores de check-out. Tá? E o que é um operador de check-out? É aquele caixa ali, por exemplo, caixa de supermercado, né? Ali é um operador de check-out. Esses profissionais precisam receber treinamentos obrigatórios, tá? Então todo supermercado, todo mercadinho, toda farmácia que tem ali um check-out, né? Um posto de check-out, um caixa, né? Precisa receber o treinamento. Então mais um produto que você pode oferecer em sua assessoria. Eu não estou habilitado a ministrar um treinamento de ergonomia, ok? Procure um ergonomista, um fisioterapeuta, tá? Que tenha conhecimento em ergonomia do trabalho para ministrar esses treinamentos, tá? Você vai lá, fecha o contrato com a sua assessoria, contrata o ergonomista ou o fisioterapeuta lá com especialização em ergonomia do trabalho e aí ministra, aplica esse treinamento a partir da sua assessoria, tá? Também é um produto que tem bastante vazão no mercado, porque você tem supermercado e mercadinho em todas as cidades do país. Então você tem como oferecer muito, em grande quantidade esse treinamento. Então, inevitavelmente, você vai conseguir fechar alguns contratos sim. Tá? Além disso, toda empresa que tenha transporte manual de carga precisa treinar os trabalhadores, né? com relação à forma correta de transportar essa carga sem danificar a coluna, né? Sem ter prejuízo à saúde. Tá? Então o treinamento de NR17 de ergonomia é obrigatório. E aí a gente passa lá para a NR18, que vai falar das condições de segurança da construção civil, você vai ter também os treinamentos obrigatórios. O próprio treinamento admissional lá, a própria NR18 fala. Então o pessoal que trabalha em construção civil também tem que seguir lá o que está dito na NR18. Uma outra norma aí bem legal, bem factível para fazer serviços, né, é a NR20, né, que trata lá de líquidos combustíveis e inflamáveis. Né, então você vai ter postos de gasolina, distribuidores de gás, onde você vai ter a obrigatoriedade de treinamentos para os trabalhadores. Tá? E a grande maioria deles não tem técnico de segurança, né, porque são empresas pequenas, apesar do grau de risco elevado, lá, se você pensar no dimensionamento da NR4, você vai ter um grau de risco elevado, porém você vai ter um número de trabalhadores pequenos, então você provavelmente não vai ter SESNIT nesses locais. As empresas vão ter obrigatoriamente que contratar alguém para ministrar os cursos de NR20. E aí NR20 você tem curso básico, curso intermediário, avançado 1 e avançado 2, dependendo da atividade que o trabalhador execute e dependendo da classe de instalação, que aí depende da quantidade de líquido e combustível inflamável que existe armazenado na empresa, né? Ela pode ser classe 1, classe 2 ou classe 3 a empresa. Tá? Então você vai fazer lá o dimensionamento, ver quais são os cursos que a empresa precisa, se é básico, se é avançado, se uma determinada parte dos trabalhadores é básico, outra é intermediário, outra avançado 1, outra avançado 2. E aí você pode oferecer esse serviço também para postos de combustíveis, distribuidores de gás, enfim. Tem uma gama bastante grande de clientes aí para quem quer trabalhar com assessoria, tá bom? A NR22 vai falar de mineração, também traz alguns treinamentos obrigatórios, tá?
principalmente no que tange a ventilação, combate a incêndio. Você imagina aí um trabalhador de Minas, né, um mineiro, está lá embaixo fazendo a extração do minério e aí tem algum problema na ventilação, né? É uma situação de risco grave e iminente, então ele tem que ser treinado sobre o sistema de ventilação, tá? Da mesma forma como deve ser treinado com relação a combate, prevenção e combate a princípios de incêndio, tá bom? A NR22 ainda traz também a necessidade de treinamentos gerais de segurança e saúde do trabalho de acordo com a identificação dos riscos. E aí eu destaco a importância de se identificar riscos nas empresas também para efeitos de treinamento. A gente pensa logo em identificação de riscos, a gente vai falar lá em PPRA, agora em PGR, né, Programa de Gerenciamento de Riscos, mas identificar risco é extremamente importante também para a identificação de necessidades de treinamento. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula gratuita dessa maratona, tá? Então não perca, né? A gente vai lançar essa aula falando somente sobre identificação de risco, que é um assunto extremamente importante para você que planeja fazer um programa de educação continuada. Eu reforço aqui, você só consegue bons resultados com treinamentos de segurança e saúde do trabalho na sua empresa ou oferecendo serviço na sua assessoria, se você tiver planejamento. Sem planejamento, você está fadado a ter resultados pontuais. Para você ter um trabalho com um resultado concreto, né, você precisa ter um planejamento. Esse planejamento em treinamento de segurança do trabalho a gente obtém através de um programa de educação continuada. Tá bom? Então, fortaleça o nosso trabalho. A gente vai estar falando bastante sobre o programa de educação continuada, sobre estratégias e ferramentas para a educação em segurança e saúde do trabalho. Então, fortaleça o nosso trabalho também. Tá? Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, procura a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, porque a gente vai estar sempre entregando, vai estar sempre com essa proposta de entregar conteúdo de valor para vocês. Tá bom? Voltando para a nossa aula 2 hoje, a gente ainda tem na NR22 uma outra característica bem peculiar, que é a CIPA da mineração. A CIPA da mineração tem um curso específico para ela, né? A CIPA-MIN. Então, se você vai trabalhar na mineração, lembra lá que tem uma CIPA específica para eles e um conteúdo de treinamento específico também para esse tipo de trabalhador. Tá bom? A nossa querida NR23, Prevenção e Combate a Incêndio, ela diz lá que todos os trabalhadores têm que ter treinamento sobre noções de prevenção e combate a incêndio. Está lá no item 23.1.1. Então, toda empresa ela deve ministrar os treinamentos sobre como evitar um princípio de incêndio, como utilizar um extintor, um hidrante, um sistema de combate a incêndio. Tá? Além disso, a gente tem que observar as normas estaduais do Corpo de Bombeiro, né, as normas técnicas, e verificar também a necessidade das empresas de compor brigadas de incêndio, que aí são treinamentos um pouco mais avançados, que as empresas precisam ministrar para os seus trabalhadores da brigada. Bom, mas todas elas são obrigadas a ministrar treinamentos de prevenção e combate a princípios de incêndio. Tá? A gente já está agora na NR26, que fala sobre sinalização de segurança. O item 26.2.4 vai falar lá que é obrigatório que os trabalhadores recebam treinamentos sobre a sinalização de segurança aplicada na empresa. Isso é extremamente legal, cara. Porque dá resultado, você ter pictogramas, você ter placas, por si só ajudam, porém não resolvem o problema. Eu tenho que ter o trabalhador informado sobre o que se trata, do que se trata aquela sinalização. Por que ela está ali, qual é o risco, o que eu tenho que fazer, qual a importância da sinalização de segurança, quais as cores da sinalização de segurança do trabalho. Tá? Tudo isso é alvo de treinamentos em segurança e saúde do trabalho. A NR29, que aí fala sobre o trabalho portuário, ela, assim como a NR22, ela traz os treinamentos gerais de segurança e saúde do trabalho de acordo com a identificação dos riscos. Né? Olha lá falando de novo sobre a identificação dos riscos, como é importante. Fala também no treinamento obrigatório para os sinaleiros, lá no item 29.3.6.5.4. Tá? Então o profissional sinaleiro tem que ter um treinamento específico lá para fazer a sua atividade. E da mesma forma que a NR22, ela vai ter uma CIPA própria, tá? Que também tem um conteúdo próprio, uma carga horária de treinamento próprio, que deve ser observado. A NR seguinte é a NR30, que vai falar do trabalho aquaviário,
E aí também, assim como a 22 e a 29, fala da obrigatoriedade de treinamento, porém conforme a identificação de necessidades, que basicamente é a identificação de riscos. Tá vendo como essa questão da identificação de risco é importante para a determinação dos treinamentos? Tá? Então vamos tratar isso na próxima aula. Tá? Então já deixo o convite para vocês, que a aula 3, a terceira aula da nossa maratona de treinamentos em segurança e saúde do trabalho, é específica sobre identificação de riscos. A gente não vai tratar sobre a solução deles, nem sobre o gerenciamento. A gente vai a gente vai trabalhar a identificação de riscos para a indicação de necessidades de treinamento, tá bom? NR32, aliás, que é uma norma que inclusive que eu gosto demais, né, que é a Segurança e Saúde em Serviços de Saúde, porque ela trabalha muito bem a questão da gestão, tá? Inclusive a gestão de treinamentos. Tá? A NR32 ela vai falar no capítulo lá que fala sobre riscos biológicos, né? Que todo trabalhador que tenha a possibilidade de exposição a risco biológico, ele tem que passar por um programa de treinamento, um programa de educação continuada em segurança e saúde no trabalho. Tá? Olha que legal. Né? Você imagina ali um técnico de enfermagem que trabalha 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, exposto ao risco ao risco biológico, ali, com material pérfuro cortante. Tá? Aquele risco vai acabar passando despercebido em alguma hora. Né? Vocês já devem ter ouvido lá a história do risco na parede. Né? Se eu chegar aqui nessa sala, riscar a nossa parede ali, hoje a gente vai ver, poxa, Igor riscou a parede, coisa feia, amanhã, poxa, tá lá o risco que Igor fez. No terceiro dia, puxa, que rabisco horroroso que Igor fez. Mas daqui a um mês, esse risco ninguém vê mais. Tá? É a mesma coisa com os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Tá? Quando ele entra, quando ele inicia a sua atividade, existe uma atenção porque aquilo é novo. Depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos exposto à mesma atividade, ao mesmo risco, aquilo vai passar desapercebido. Tá? Daí a importância de você ter educação continuada. Daí a importância de se fazer o planejamento da educação, dos treinamentos. E fazer isso de uma forma que esses treinamentos evoluam do básico até o complexo. Tá? Então a NR32 trouxe esse conceito para dentro de uma norma de segurança do trabalho. Tá bom? NR33 todo mundo conhece, que é de espaço confinado. Né? Também tem um curso bastante comercial que muitas instituições educacionais oferecem, né? Que é o curso para supervisores de entrada, vigia e trabalhadores autorizados. Tem conteúdo programático mínimo, carga horária mínima também. Tá? Assim como o da NR35, que também é bastante famoso, trabalha em altura. Né? Então você tem lá o seu curso de NR35 que tem que ser ministrado por um profissional proficiente, né? que tenha uma experiência prática no assunto. Tá? Então, NR35 dado por um profissional que nunca fez um trabalho em altura, não deve ser feito. Tá? O profissional que ministra o curso de NR35 tem que ser um profissional proficiente. Tá? Tem conteúdo programático mínimo, carga horária mínima. Bom? A NR36, que vai falar lá das indústrias de processamento de carnes, né? Abate de carne, né? Ela também traz um capítulo completo falando sobre os treinamentos obrigatórios. Né? Nessas empresas há um risco elevado de corte, acidentes com materiais cortantes e problemas ergonômicos. Tá? Então é uma indústria que atua de uma forma bastante forte com relação à ergonomia e prevenção de acidentes. E aí tem um capítulo inteiro lá na norma falando só sobre os treinamentos obrigatórios de segurança e saúde no trabalho. Tá? Viu como quase todas as normas regulamentadoras tratam a questão da segurança e saúde do trabalho com relação aos treinamentos de forma obrigatória. Tá? Então, inevitavelmente, no nosso dia a dia lá nas empresas, a gente não vai fugir dos treinamentos, a gente vai ter que ministrar. Por isso que é importante dominar as técnicas, dominar as estratégias e ferramentas para aplicar os treinamentos de forma que se obtenham resultados positivos. Tá? E que resultados são esses? Porque assim, eu posso ministrar o treinamento e não ter nenhum resultado. E vou cumprir a lei, porque a lei obriga a dar o treinamento. Mas nós, como profissionais competentes, querendo resultados, a gente vai ter que fazer a adoção de algumas estratégias. Que resultados são esses? Né?
Os resultados que prioritariamente os profissionais do SESB buscam com os treinamentos de segurança e saúde do trabalho são a diminuição do número de acidentes e doenças do trabalho. Obviamente, podem ter vários outros indicadores que você pode medir, como diminuição do absenteísmo, né? Às vezes até a adoção do uso de EPIs, né? É possível até você ter um aumento no consumo de EPIs porque você conscientizou sobre o uso, né? Mas prioritariamente você vai alcançar os resultados de diminuição do número de acidentes e doenças do trabalho. Tá? Com relação às campanhas de segurança e saúde do trabalho, né, são ferramentas que existem para você também atingir um público sobre um determinado tema. Por exemplo, essa maratona de aulas gratuitas é uma campanha de segurança e saúde do trabalho também. Tá? Você pode fazer algumas campanhas dessas dentro da empresa. Mas, vou dar um exemplo de campanha de segurança e saúde do trabalho. Eu vou dar um que é obrigatório. CIPAT. CIPAT é uma campanha de educação, né? A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Ah, mas é o SESMIT que faz? Não. É a CIPA quem organiza a CIPAT. O SESMIT assessora a CIPA na organização, né, na promoção da CIPAT. Tá? Mas é uma campanha de educação em segurança e saúde do trabalho. Pode estar lá no seu programa de educação continuada muito bem. Tá? Outra campanha que é possível fazer na empresa é a campanha DST-AIDS, que é obrigatória também, né, pela NR5. A CIPA tem que promover pelo menos uma campanha anual sobre ISTs agora, né, infecções sexualmente transmissíveis. Né. O próprio programa de educação continuada, que a gente sugere que seja elaborado nas empresas para facilitar a questão da educação, a educação continuada em segurança e saúde do trabalho, ela pode conter várias campanhas dentro dela. Você pode ter o Abril Verde, né? Acho que todos os profissionais da área de segurança do trabalho já ouviram falar no Abril Verde, que é aquela campanha onde o mês de abril é dedicado à segurança e saúde do trabalho. Você pode fazer dentro da empresa também, né? Você pode colocar a CIPAT dentro do Abril Verde, por exemplo. Você pode fazer uma campanha pré-carnavalesca, tratando aí sobre as ISTs, sobre direção defensiva ou algum outro assunto que possa, aí na sua região, que possa ser trabalhado bem nesse período pré-carnavalesco. Então, uma semana antes do carnaval, vai lá, faz uma peça de teatro, passando pelos setores, faz um bloquinho de carnaval com algumas músicas adaptadas para a segurança e saúde do trabalho, distribui preservativos, enfim. E existem várias formas de se trabalhar a direção defensiva e as ISTs no período pré-carnavalesco. Tá? Oficialmente, nós temos também algumas campanhas, né? A Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CAMPAT. Né? Se você for lá procurar os sites do governo, você vai encontrar quais são os temas das CAMPATs, né? Todos os anos. Né? Algumas vezes até tem algum material gratuito, que é alguns vídeos, alguns banners, que são distribuídos pelo próprio governo, né? Para as empresas. Tem a CAMPAT Rural, tem o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e tem uma outra ferramenta que é possível utilizar em campanha, que é o NAPO. Né? O NAPO é um personagem criado na Europa. Né? Tem vários vídeos deles, são animações, né? São bem lúdicas, e trabalham muito bem a questão de segurança e saúde do trabalho, não são porque são europeias que está focado na legislação de lá, não. É possível utilizar muito bem vídeos do NAPO nas campanhas de segurança que você faz, seja ela de ergonomia, né, que ele tem um trabalho bem legal de ergonomia no site do NAPO, né, seja com relação a risco químico, sinalização, a importância dos treinamentos de segurança do trabalho também dá para abordar com o NAPO. Tá? Então dá para fazer uma campanha inteira só com o NAPO, por exemplo. Então, quem tiver curiosidade, quem não conhece ainda, vai lá, napo.org. E lá você vai ter a possibilidade de baixar os vídeos, inclusive os vídeos em alta resolução. Tá? E aí você faz a identificação dos riscos, né? Identifica quais são as necessidades de treinamento e aí usa os treinamentos pontuais, usa o programa de educação continuada para ter uma continuidade nesses treinamentos. E aí faz, em alguns períodos do ano, faz as suas campanhas para fortalecer a cultura de segurança. Tá bom? A gente já está chegando ao fim da nossa segunda aula dessa maratona. Eu já deixo o convite para a nossa terceira aula, que a gente vai falar sobre a importância de identificar os riscos para os treinamentos de segurança e saúde do trabalho. Tá? E aí fortalecer ainda mais a questão da importância do programa de educação continuada para a obtenção de resultados positivos. Então, se você gostou dessa aula,
deixa lá o seu like, deixa lá o seu comentário, deixa o seu feedback, foi legal, não foi, onde a gente pode melhorar, qual a sua dúvida, a gente responde a sua dúvida lá nos comentários. Se a dúvida for pertinente a muitos seguidores, a gente pode fazer uma live para tirar as dúvidas do pessoal, tá? Então vai lá, deixa o seu comentário, apoia o nosso trabalho, que o nosso intuito é fortalecer a cultura de segurança do nosso país. Então um forte abraço e te espero na aula 3 dessa maratona. Até lá!